Em nome da SIC, sejam todos bem-vindos. Nossa querida Associação Comercial e Industrial de Chapecó. Quero receber e acolher você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que nos consome e ajuda a levar esse conteúdo, esse podcast para mais pessoas. Representamos hoje mais de 1.500 associados em toda a região oeste e temos certeza, convicção absoluta de que muito do que a gente faz impacta centenas e centenas de empresas e por impactar muitas empresas, acaba impactando a nossa comunidade como um todo, né? Esse podcast tem como nome A Casa do Empreendedor, que tem como objetivo acolher e receber as demandas, as inquietações do empresário e, através de uma forma descomplicada, levar conteúdo que possa agregar e tornar, quem sabe, o dia a dia do empreendedor mais fácil, descomplicado e também gerar insights, né? Isso também é possível por conta dos nossos patrocinadores e eu quero já de antemão começar agradecendo eles pela confiança de estar conosco nessa jornada. A Aurora Coop, BRDE, Cicobi Maxi Crédito, Sicredi, Unicred, Unimed Chapecó, Dax Inteligência Imobiliária e Domi Consultoria Empresarial. Quero também dar as boas-vindas aos nossos convidados especiais do dia de hoje. Conosco aqui Amanda Anjos, da Ação Z. Seja bem-vinda. Obrigada. Também Caroline Dalla Corte, CEO da Tria Partners. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Robert. E Ângelo Vargas, empresário e tabelião. Bom dia, meu caro. Bom dia, muito obrigado, gente. É um prazer estar com vocês aqui. Eu me chamo Robert Otto, estou como diretor de empreendedorismo da SIC e fico lisonjeado por poder estar à frente desse projeto, aprendendo aí com todos os nossos grandes convidados que passaram por esses episódios. E hoje a gente fica bem feliz de poder aqui comemorar êxito, né, sucesso em mais uma ação da entidade que foi o ASIC Mais Gestão, que aconteceu aí nos últimos dias, foi, sem sombra de dúvidas, extremamente exitoso pelas pessoas que estavam envolvidas, pelo número de palestrantes, pelos números de associados que a gente conseguiu envolver, pelo conteúdo que a gente conseguiu disseminar e distribuir com os participantes. Então, sem sombra de dúvidas, a gente está muito feliz com o evento e esse podcast vem para findar, né, esse ciclo, né, esse evento, colocar aí uma cereja no bolo e o nosso objetivo aqui, pós-evento, é compilar um pouco de todos os conteúdos, de todas as palestras. Claro que é um baita desafio, né, Carol? Porque foram mais de 30 palestras, junto com os palestrantes em diferentes temas, tanto gestão quanto inovação. Então, olha só, é um baita desafio para nós que estamos aqui na mesa, compilar isso em um podcast aí de 45 a 60 minutos. Mas vamos dar o nosso melhor, né? Sem sombra de dúvidas. Então, o nosso objetivo aqui é trazer esse compilado e também gerar aí inspiração, gerar insights, né? Já que estamos numa data propícia para isso, aí no mês de julho, metade do ano, de fato, né? Muitas pessoas aí ponderando, reflexivas sobre quais os ajustes aí para o segundo semestre para fechar o ano em alta. Então, temos aí o grande desafio de trazer conteúdo relevante para vocês com esse mote. E eu quero começar já com a Carol, né? Antes de abordar o tema, falar um pouquinho do evento como um todo, né? Como foi, Carol? Foi extremamente remodelado, reconfigurado. Então, eu queria que você trouxesse um panorama geral, uma avaliação geral de como foi o evento, já que você esteve à frente da coordenação. Claro, vamos lá. Então, essa edição de 2024, ela veio com uma nova roupagem. A gente trouxe uma modelagem em um formato de imersão temática para o evento, com várias palestras acontecendo de forma simultânea, momentos de networking para que o público pudesse interagir e principalmente essa entrega dos palestrantes. Nós trouxemos 100% dos nossos palestrantes aqui locais, para que a gente pudesse valorizar o conhecimento de cada um deles e mostrar que nós somos uma região com muito potencial, que nós estudamos e nós temos essa capacidade também de transmitir conhecimento. Então, a gente entende que cumpriu a missão com o evento, primeiro de entregar experiência, que era isso que nós queríamos trazer para o nosso associado, para os participantes, essa conexão também com os patrocinadores, mas principalmente pela entrega desses nossos palestrantes que deram o seu melhor. Estamos com 2 exemplos aqui conosco hoje, né, que trouxeram palestras incríveis também, conhecimento para todo esse público e, claro, o evento sendo conduzido por uma equipe extraordinária também, que conseguiu conduzir, mostrar liderança, esse trabalho em equipe e o comprometimento.
Então, o evento ele trouxe diversas dinâmicas para que pudesse realmente fazer com que esse associado e esse participante vivenciasse um pouquinho do nosso espaço, inclusive o espaço onde a SIC tem a sua sede, né? E a gente pudesse estar interagindo ao longo de todo esse momento que estivemos em conjunto. Então... Demais. Carol, em nome da diretoria da SIC, né? Falamos ontem em reunião, fizemos o feedback de avaliação, mas quero reforçar aqui, te dar os parabéns pela coordenação. Foi um evento impecável, assim, conseguiu entregar demais. E também, em nome da Jaque, agradecer a toda a equipe interna que se empenhou ao máximo, correu bastante para que todos os participantes pudessem ter uma excelente experiência. E, Carol, já entrando no assunto de insights, gerar dicas aí para os nossos associados, para os empresários aqui da região, como que você avalia a importância desse ecossistema de negócios, a relevância, né, para o dia a dia do empreendedor estar participando desses eventos de negócio, né? Como que você entende que isso contribui para o dia a dia? Ótimo, eu entendo que é fundamental, e até você comentou no início que a gente está num momento de reflexão. Eu acho que essa análise de como foi já o nosso início de 2024, esse primeiro semestre, deve levar isso em consideração. O que a gente está fazendo para conseguir participar, se engajar, estar em contato com outras pessoas, agregando conhecimento, ensinando também, porque todos temos experiências para compartilhar. Então, participar desses ecossistemas ele é muito importante para o desenvolvimento, não só profissional, mas também para o desenvolvimento pessoal. Eu venho estudando ecossistemas desde o meu mestrado, que foi na área de tecnologia e inovação, mas estudando como é que todos esses atores eles contribuem para a comunidade e para a sociedade. Então, quando eu tenho universidades engajadas, tenho empresários e empresas que querem fazer algo pela comunidade, quando eu tenho associações comerciais, centros de inovação como o Pollen, por exemplo, e a gente consegue unificar tudo isso e trazer aí um resultado para o que a gente está vivenciando, sem dúvidas, a gente consegue agregar mais. Não só para quem está ao nosso entorno, mas principalmente para a gente, que aprende muito nisso. Então, participar desses eventos, estar junto com essas associações, com essas oportunidades, sem dúvidas, ajuda muito a desenvolver esse perfil empreendedor, a dar mais resultado internamente, inclusive porque você vivencia o novo. Quando você está aberto ao novo, você consegue experimentar e atingir novos patamares também, né? Demais. E muitas vezes o novo ele é extraordinário, né? Ele traz assim um instinto de desafio, né? De você encarar, de você... É entusiasta, assim, né? Você se motiva muito fácil com o novo. Mas tem uma outra situação que também é bastante relevante, que muitas vezes quando a gente vai nesses eventos, né, de negócio, de networking, de você consegue estar num ecossistema, tem muita validação também, né? Porque às vezes o caminho do empreendedor ele é meio solitário, não precisa ser, mas na grande maioria ele é solitário. E aí quando você vai nesses ambientes, você tem muita validação também. Porque você fica assim, poxa, será que eu estou fazendo certo? Será que é a melhor forma? Então, mesmo que às vezes você não consiga ver algo de novo, assim, que vai trazer uma grande mudança, a validação também ela é importante, né? Porque dá aquela sensação assim, poxa, né? Tô no caminho certo, então posso acelerar com os dois pés, né? Especialmente pelas decisões que você precisa tomar, né? Eu lembrei agora de um momento da palestra do Ângelo, que ele trouxe que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Teve uma dinâmica e uma atividade que duas pessoas precisavam conduzir essa liderança, e quando, Ângelo, você trouxe na palestra, né, a importância de a gente aproveitar as oportunidades, as pessoas se motivaram, se engajaram, foram realmente até a frente e conseguiram mostrar o seu potencial. Então eu vejo que é muito sobre isso também, que a gente precisa estar estimulando e falando, né? Demais. E aí, o evento ele foi repaginado, né? E é muito interessante porque já na divulgação do evento ele já traz uma quebra de paradigmas, né? Já coloca o empreendedor, o empresário fora da zona de conforto, porque o evento foi à tarde, né? Então ainda tem essa cultura na nossa região de, poxa, se eu não estou trabalhando, se eu não estou com a mão na massa, eu não estou sendo produtivo, eu não estou produzindo, né? Então a gente teve mais de 200 pessoas aí que investiram, né, um valor e também tempo do seu dia, tempo do seu trabalho para estar lá se qualificando, né? E isso vai despertando algo muito relevante que eu acredito muito, que é essa questão da consciência, de uma visão mais expandida, mais macro, e também foi um tema, né, que o Ângelo, que está aqui, também abordou na palestra dele e também está no seu livro, né, Ângelo? Isso. Então eu quero que você fale um pouquinho sobre essa temática da consciência, como que isso é importante no mercado de trabalho como um todo, né? Por que as pessoas devem, né, investir tempo, investir conhecimento, investir energia para desenvolver essa consciência? Vamos lá.
De acordo com a psicologia, nós temos 4 níveis de consciência. Primeiro nível de consciência é o nível que eu não sei o que eu não sei. Isso significa o quê? Se você perguntar para mim, Ângelo, você sabe surfar? Eu vou dizer para você que não sei porque eu nunca surfei, então eu não tenho a mínima ideia como surfa. Mas agora vamos levar isso daí para uma vida do empresário. Quando você fala para ele sobre gestão, ele sabe gestão na medida daquilo que ele aprendeu na vida dele. Então, o nível de maturidade dele é aquele do que ele aprendeu. Ele não sabe o que é um nível de gestão de alta performance porque ele nunca teve acesso a isso. Nunca experimentou. Nunca experimentou. E na medida em que ele vai tendo acesso e descobrindo e abrindo camadas, eu diria que nós somos seres humanos de camadas. Eu vou abrindo uma camada da minha ignorância. Eu vou abrindo a minha camada da descoberta. Eu vou abrindo a minha camada da coragem. Eu vou abrindo minha camada da decisão. E na medida que eu abro essas camadas, eu vou conhecendo um novo Ângelo, me permitindo fazer coisas que eu não fazia, tendo resultados que eu nunca tive. E as pessoas olham e falam assim, nossa, por que você tem resultados diferentes? Porque a todo momento eu estou aumentando meu nível de consciência e conhecendo coisas novas, permitindo com que o Ângelo lá de trás não é mais o Ângelo atual. E é por isso que nós passamos a ter resultados. E aí vem um elemento fundamental que te impulsiona nessa jornada do conhecimento, que chama-se dopamina. É um elemento químico biológico que ele permite com que eu tive um resultado positivo, e isso traz uma energia, uma motivação a ponto de eu falar assim, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E é por isso que as pessoas passam a ser imparáveis em resultados, porque elas souberam medir a intensidade dos seus resultados, reconhecer os seus resultados e medir a intensidade daquilo que ela deseja. E ela vai obtendo sempre mais resultados. O que o empresário precisa fazer hoje? O empresário precisa pegar e ter a consciência de que eu não sei aquilo que eu desconheço. Quando ele começa a perceber isso, ele vai buscar o quê? Cursos, ele vai buscar mentorias, ele vai buscar assessorias. E nisso, ele vai conseguindo trazer gestão, trazendo desempenho, trazendo performance para sua equipe, para o seu negócio, trazendo rentabilidade. Que no final, gente, o que as pessoas querem? Querem ter uma vida saudável, querem ter lucratividade, querem ter tempo para sua família, querem ter tempo de qualidade com o seu time, quer engajar o seu time. Então, como é que eu faço tudo isso? Preciso trazer gestão e preciso sair de onde eu estou. Legal, legal. Mas assim, para um outro lado, né? Eu preciso reconhecer, eu preciso acessar uma certa humildade para, quem sabe, dar os primeiros passos, né, Ângelo? Quais são os principais dificultadores que quem sabe, podem ser até mascarados como uma certa desculpa, né? Como uma justificativa, que podem impedir as pessoas de começar? Sei lá, eu tenho uma empresa já um pouco mais estruturada, eu tenho uma equipe já, eu tenho minha rotina acelerada, uma série de compromissos, né? Então, quais são, quem sabe, são alguns limitadores que podem impedir as pessoas, né, a darem esses primeiros passos que, quem sabe, a gente pode aqui ligar uma luz de alerta, colocar um pouco de holofote nisso para as pessoas dizerem assim, opa, né? Se você está nesse cenário, toma cuidado que você pode estar se sabotando, não é de fato uma situação verídica que você, né, precisa ficar nela, né? Toma um cuidado que você precisa dar um passo além disso, né? Precisa ser maior que essa desculpa. Tá. Nós temos 2 situações. A primeira situação é aquele empresário que ele tentou fazer alguma coisa para crescer, para alavancar, para expandir o negócio dele e ele não conseguiu. E aí nós temos um efeito psicológico que chama o efeito desamparo aprendido. O que é isso? Imagine você que tem um elefante. E esse elefante, quando ele chegou pequeno naquele circo, ele foi lá e amarraram uma corda na pata dele e foi lá e amarrou numa estaca. E todas as vezes que ele tentava sair daquele local, ele não conseguia porque aquela corda era compatível, era a medida dele, porque ele era pequeno, o elefante pequeno e aquela estaca dava conta. E ele tentou fazer isso e nunca conseguiu, nunca teve resultado. Por quê? Ele era muito fraco para poder combater aquela corda. Mas só que o que acontece? Esse elefante ele cresceu. E esse elefante cresceu e ele tem força hoje em dia para poder fazer aquilo, estourar aquela corda. E por que ele não faz? Chama o elemento desamparo aprendido. Ele aprendeu lá no passado que ele não dá conta de romper aquela corda e ele nunca mais tentou. O que o empresário, vamos levar isso daí para a vida do empresário. O empresário ele pode ter tido uma frustração numa empresa que não deu certo, teve uma frustração numa contratação, teve uma frustração num contrato, ele teve uma frustração numa negociação que deu errado. Então o que passa a gerar nele? Passa a gerar cicatrizes, medos, e esses medos é o que nós dizemos que é o quê? São as crenças. E essas crenças vai fazendo com que eu não vou fazer isso porque não dá certo, eu não vou aplicar essa gestão porque eu já apliquei uma vez, veio um gestor aqui, um consultor aqui,
aqui disse para mim o quê? Que para eu aumentar vendas eu tenho que trazer vendedor. Eu contratei vendedor, não mudou nada. Para eu aumentar vendas eu tenho que aumentar estoque. Ele foi lá, aumentou estoque, investiu, gastou, e aí ele não mudou nada. Quando, na verdade, o quê? O que ele precisa? Eu preciso ter um time coeso e forte, pensando junto comigo e aonde eu desejo chegar. Quando eu consigo construir esse time, é o time gerando, oxigenando para dentro da empresa e fazendo com que a empresa cresça. Por quê? O que nós temos que entender? O que é time? Treinar intensamente para ter uma melhor equipe. E aí, quando eu penso assim, para ter a melhor equipe, nada mais é do que as pessoas certas, nos lugares certos. Olha que interessante que nós implementamos lá aqui numa das nossas empresas, que é o Tabelionato. Nós temos um processo de contratação. E nesse processo de contratação, que a gente chama de onboard. Onboard nada mais é do que eu faço o processo de contratação, deu certo, a pessoa foi aprovada, ela vai iniciar a atividade lá dentro. E que esse nome é chamado de onboard. E quando antes da pessoa iniciar, o que eu faço? Ela foi aprovada, mas só que eu quero ter a melhor pessoa comigo. A gente faz uma proposta para ela de R$1.000 para ela desistir da vaga. E por que isso? Você deve falar assim, Ângelo, que loucura que você está fazendo. O objetivo eu não quero pessoa que esteja ali simplesmente pelo emprego. Eu quero uma pessoa que esteja ali comprometida com os resultados, com os valores, com a cultura que nós temos. Por quê? Senão essa pessoa, ela vai ficar 90 dias, ela vai desestimular e vai fazer com que o meu time não tenha a performance que eu desejo que tenha. Então são estratégias que nós temos que construir em todos os processos. Quando a gente fala de processo, é um processo de contratação, um processo de demissão, um processo de treinamento. Todos os processos, de modo que eu consiga extrair o melhor formato do meu time. Veja você, quando eu faço isso, qual o recado que eu estou dando para o meu time que está lá dentro? Olha, eu não vou tolerar pessoas incapacitadas, pessoas improdutivas ou pessoas que não tenham o perfil que não está alinhado com os nossos valores. Porque o nosso comprometimento está tão intenso que eu quero o melhor time possível. Então eu já dei um recado implicitamente. Se você for avaliar, isso é uma forma de dar um feedback implícito. Então o empresário ele tem que ter a capacidade de a todo momento eu tenho que dar o quê? Eu tenho que dar dando os feedbacks e soltando os reconhecimentos sem as pessoas perceberem. Eu não preciso entrar numa sala com todo mundo e soltar todos os feedbacks. Por quê? Eu não tenho tempo. Liderança, a maioria da liderança que é o quê? Eu tenho que otimizar o meu tempo em todo momento e otimizando o meu tempo eu tenho que gerar valor para o meu time de modo que ele sinta inspirado em mim e produzir cada vez mais. Puxa, eu vou ficar com o Ângelo porque aqui eu sou treinado, aqui eu sou reconhecido, aqui eu tenho feedback constante. Então, isso faz o quê? Dopamina. Ele está percebendo a evolução dele dentro da empresa. Por que muitos colaboradores saem da minha empresa para ganhar mais em outra empresa, depois ele volta? Porque ele percebeu que dentro da minha empresa existe uma cultura muito forte. E o que é cultura? São as regras, são os alinhamentos, são os ideais. E essa cultura faz com que ele cresça enquanto ser humano, enquanto pai, enquanto marido. E ele faz o quê? Eu vou voltar para ganhar menos. E lá ele está. O que as pessoas querem? Viver bem. Então, se você conseguir alinhar isso, viver bem com o seu time, você vai ter o seu melhor time. Demais. Você falou de cultura na questão, ficou muito claro para a questão do colaborador, né? Mas isso também é muito importante de desenvolver e fortalecer a cultura pro empreendedor, né? Porque você começa a alicerçar alguns valores que fazem com que você possa ser dispensável, né? Que você consiga atuar em outras áreas, possa pensar em inovação, possa pensar em alavancas de crescimento, possa pensar em quem sabe até outros negócios, né, Ângelo? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais da cultura para a questão do empresariado, né? Por que ele deveria investir para ele, por onde começar nessa questão da cultura também, porque parece que é algo muito amplo, parece que é complexo, mas como você falou, está alicerçado em pequenas e constantes ações, né? Então eu queria que você pautasse um pouquinho mais sobre quais são as suas dicas para fortalecer uma cultura dentro da empresa. Perfeito. Tem um livro muito interessante que todo empreendedor deveria ler, que chama A Cultura Através do Exemplo. Isso significa o quê? Significa que eu, enquanto líder, eu sou o espelho. Eu sou aquela roupa que está na vitrine. E todo mundo passa e fica olhando essa roupa que está na vitrine. E as pessoas entram para a loja e a grande maioria não compra a roupa que está na vitrine. Ele compra outras coisas e aquilo é o quê? É a isca, é o chamariz. Agora vamos trazer isso daí para dentro da empresa, dentro de uma liderança. O que o líder precisa? O líder precisa construir uma rotina, um comportamento para que todos os colaboradores olhem para ele e falem assim, cara, eu admiro o meu chefe. Eu admiro o meu líder, porque chefe é diferente de líder. Eu admiro o meu líder. O meu líder ele é capaz de me inspirar a todo momento a fazer coisas que eu nunca pensei que eu poderia fazer.
E aí, o que é o elemento fundamental que todo e qualquer empresário, empreendedor, ele precisa aprender? Delegar. Eu não cresço com o time se eu não aprender a delegar. Uhum. E por que o empresário, empreendedor, ele não delega? Insegurança, falta de confiança. O empreendedor, ele tem uma insegurança com o que aquela pessoa vai fazer e o que ele faz. Ah, se ele vai fazer errado, eu preciso ir lá fazer. E ele está amarrando ele, algemando ele, de modo que a empresa dele não vai crescer. Para o empresário ele poder crescer e ter várias outras empresas, ele precisa ter pessoas, time maduro para poder fazer tudo aquilo que ele faça. E aí nós temos um elemento que chama a higienização da delegação. Higienização das funções e da delegação nada mais é do que o que eu ainda estou fazendo que se eu não fizesse geraria mais performance para mim. E aí quando eu começo a responder essa pergunta, eu entrego para o meu time as atividades para me liberar espaço para eu poder fazer muito mais. Imagine você que nós vamos escalar uma montanha. E nessa montanha eu estou carregando uma mochila de 45 quilos. Mas só que chega um momento que eu não dou conta mais de carregar essa mochila. Por quê? O meu nível de estresse, de cansaço, de fadiga aumentou. Vai chegar em certa altura, eu vou ter que começar a tirar coisa dessa mochila para eu chegar lá no final da montanha ainda sadio, pronto, apto a apreciar o que eu fui lá fazer. O que o empresário faz? Ao contrário, o empresário vai iniciar essa montanha, ele vai, no meio do caminho, ele vai colocando mais coisa, mais coisa, mais coisa, e quando ele chega num terço dessa montanha, ele não dá conta de subir, porque ele foi colocando coisa ao invés dele ir tirando. Então, se o empresário ele aprender a delegar e formar o seu time, treinar o seu time, de modo que eles compreendam, ele vai crescer cada vez mais. E aí você vai falar assim, Ângelo, como é que eu delego, então? Primeiro, eu confio, delego e controlo. Confio, delego e controlo. A grande dificuldade é que o empresário, o empreendedor, ele quer fazer o quê? Ele quer abdicar. Ele quer entregar para aquele colaborador, de modo que ele não tenha responsabilidade mais nenhuma naquilo. E isso é um grande erro, um grande engano, porque é aí que surgem os ruídos, os problemas e as dificuldades. O que ele tem que perceber? Existe o formato de delegação infantil e o formato de delegação adulta. Infantil é o quê? O meu filho, eu tenho um filho de 5 anos. Quando ele vai comer um Danone, ele pergunta para mim se ele pode comer um Danone porque ele não tem autonomia nem autoridade para poder ir lá e pegar e ele não sabe se aquele alimento é oportuno para ele naquela hora. Então ele vai lá e pergunta para mim. Isso é uma delegação infantil, que é quando você delega alguma coisa para alguém e a todo momento esse colaborador está indo para cima de você e está te perguntando, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? E o que faz com o líder? O líder está com uma rotina de coisas para fazer, e aí ele não instruiu, não fez o processo de delegação adequado, e aquilo está tumultuando a agenda dele. O que é uma delegação adulta? É aquela delegação que eu confio e eu passei por todo um processo, e ao final esse colaborador vai virar para mim e falar assim, nas reuniões, falar aquilo que você me pediu, tal dia, tal horário, está feito, está aqui, o resultado foi isso que aconteceu. Veja só, ele teve uma reunião, entregou o resultado, atendeu a expectativa e a empresa cresceu, teve lucratividade, e o empreendedor está pronto para quê? Qual que é o próximo passo? Demais. Muito que você falou na questão da cultura também é reflexo do líder total, né? Da congruência, e inovação também não é muito diferente, né, Carol? Porque muitas vezes o empresário quer que a equipe inove, mas ele é alguém extremamente rígido, né? Não se permite errar, não se permite testar. Ele quer que a equipe seja mais positiva, atenda melhor os clientes, mas ele é um cara autoritário, rígido, né? Então, isso vai formando uma cultura, quem sabe, negativa. E isso impacta também em inovação, né, Carol? Como que você analisa essa questão do ecossistema de inovação voltado para o comportamento do líder, do empresário? Eu acho que como o Ângelo estava falando, você precisa dar autonomia, mas ao mesmo tempo você precisa ensinar a fazer. E esse processo do ensinamento, dessa aprendizagem é exatamente nesse formato, né? Eu costumo dizer que a gente precisa primeiro deixar muito claro aquilo que a gente precisa que seja executado. A partir daí, a gente mostra como é que faz, a gente acompanha essa pessoa fazendo e depois a gente controla, como o Ângelo falou, né? A gente vai acompanhando para ver se aquilo está sendo conduzido da maneira correta. E aí eu consigo estar livre, ter essa segurança, que eu acho que é o que falta, como o Ângelo estava comentando também, para que eu me sinta à vontade e sabendo que as coisas estão sendo executadas da maneira como havia sido planejado por aquele líder e por quem está com a visão e a condução do negócio adiante. E na inovação é muito aberto também quando a gente
gente fala de, vamos inovar, vamos buscar novos negócios, novas oportunidades. Mas como é que eu estou estimulando isso para o meu colaborador? E como é que eu estou recebendo aquilo que ele traz também? A gente não precisa executar tudo aquilo que é proposto, mas a gente precisa ter uma metodologia para avaliar, para entender aquilo que cabe no negócio, qual é o momento que cabe, como isso pode ser executado. Então, incluir isso na cultura, nos valores da empresa, na forma como você pratica e dá o exemplo também é fundamental, porque se você começar a cortar o time nas primeiras oportunidades e ideias que surgem, vai criar uma barreira e você não vai conseguir evoluir. E quem são as pessoas mais capacitadas para trazer inovação para o dia a dia, por exemplo, são as pessoas que estão vivenciando aquilo. Até porque esse posicionamento do líder vai fazer com que a equipe em algum momento cesse, né, de trazer ideia. Poxa, eu não sou... ouvido, né? Não sou reconhecido, como o Ângelo falou, né? Não sou apreciado, não me sinto bem aqui dentro. Então vai chegar um momento que essa pessoa vai parar de trazer ideias também, né? Sem dúvidas. Então, cabe ao líder começar esse estímulo, dar o exemplo de como funciona e ter um método claro de como que se avalia, como que se implementam novas ideias dentro da empresa. Legal. Eu acredito muito no poder do método, até porque quando se fala em inovação, a gente tem um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente tem aí IA e uma série de outras situações. Como que você pode dar, quem sabe, uma dica aqui, gerar um insight de como conseguir experimentar, de como conseguir analisar, ter essa sensação de, poxa, de tudo que está acontecendo, o que eu posso trazer aqui para dentro da empresa, de forma gradativa, até também para tomar um cuidado para não ter uma grande frustração, como o Ângelo trouxe, ao ponto de criar uma crença e fechar, quem sabe, o empresário para todas essas tecnologias que estão acontecendo. Ótimo, acho que tudo isso é cultura. É realmente a forma como você conduz a tua equipe e que você estimula eles a iniciarem essas buscas. Você não consegue fazer tudo sozinho e você tem o seu tempo limitado, então não dá para esperar que essas inovações, esses métodos ou essas novas possibilidades para o negócio surjam somente a partir do líder. Isso precisa vir da equipe, mas para vir da equipe precisa ser estimulado. Eu acho que a Amanda também vai falar muito na questão do marketing aí, é realmente você possibilitar testar e experimentar as situações. Claro que num limite, numa metodologia, com tudo muito bem alinhado, mas como é que eu consigo proporcionar para que esses colaboradores, a depender da equipe que estejam, como é que eles conseguem testar novas oportunidades? Como é que eles trazem, seja uma nova ferramenta de inteligência artificial, seja uma nova forma de conduzir alguma atividade dentro da empresa, mudar uma rotina ou qualquer outro impacto que eu possa gerar, tanto internamente quanto para o cliente que está sendo trabalhado dentro dessa organização. Então, é você conseguir entender, junto com a sua equipe, o que vocês conseguem fazer em conjunto e poder ter essa oportunidade de experimentar, oportunidade de aprender com os erros também e você conseguir fazer melhor a cada dia. Então, esse líder, ele precisa trazer isso muito intrínseco na sua cultura para que o time reflita nesse mesmo formato. Só para poder auxiliar o nosso empresário, o nosso empreendedor que está aqui nos assistindo, as pessoas falam muito de cultura. O que é cultura? O que é cultura? Você tem que implementar uma cultura. Mas vamos traduzir em linguagem simples para o nosso empresário, empreendedor que está nos ouvindo aqui. O que é uma cultura organizacional? Eu procuro até não usar essa expressão, porque senão a gente trazer uma linguagem difícil para alguém que gostaria de ter algo simples na rotina dele. Eu costumo dizer o seguinte, que quando na sua casa você tem hora para acordar, você tem hora para dormir, você tem hora para almoçar, você tem horário para conversar com seus filhos, horário para brincar com seus filhos, horário para conversar com sua esposa, você tem uma rotina na sua casa. E essa rotina é a rotina que você construiu. Melhor ou pior, mas é a sua rotina. Se você for ficar uma semana na minha casa tem uma outra rotina. Eu tenho outro horário de acordar, outro horário de levantar, outro horário de almoçar. Cada casa tem a sua construção. A gente não acredita nisso, mas cada casa possui uma roupagem, um passo a passo. E agora vamos lá. Imagine na sua casa que a sua sogra vai te visitar. E quando a sua sogra chega, ela começa a querer almoçar mais cedo, porque na casa dela ela almoça mais cedo. Aí você cede, aí você começa a almoçar mais cedo. E aí depois ela quer jantar mais cedo. E aí ela tem uma rotina de antes do almoço, ela gosta de ligar o rádio para poder ouvir o rádio, o que está passando no rádio. E aí você não gosta, você gosta de silêncio antes de almoçar. E aí ela tem um cachorrinho, e ela trouxe o cachorrinho e você não gosta de cachorro. Perceba você que a sua sogra, ela veio para sua casa, ela alterou o passo a passo que você faz. E o que você faz? Depois de tantos dias, você está querendo que ela vá embora. Por quê? Porque ela alterou tanto a sua rotina que gera estresse. E esse estresse é o que faz você perder o seu desempenho. E a sua sogra vai embora e você volta para sua rotina. Agora pensa para sua empresa.
A cultura da sua empresa é o que acontece quando você não está lá. Porque quando você está lá, você está apertando os parafusos, você está corrigindo as coisas que precisa corrigir, mas só que quando você não está lá, é a verdadeira empresa, a identidade da sua empresa que está acontecendo lá dentro. E aí eu pergunto para você, quem é a sua empresa quando você não está lá? E aí essa rotina é o que? A sua cultura. E é interessante quando vocês falaram sobre de líder. E aí a pergunta que eu faço para nós aqui na mesa é, qual que é o principal líder que a gente pensa hoje em dia visível de uma empresa que está carregando uma empresa? Que nome que vocês pensariam? João Adib, o que vocês dizem? João Adib, hoje em dia, ele tem um lema, um livro, e o uniforme dele é o quê? Meu sangue é amarelo. Qual que é a cor da empresa dele? É amarelo. O que o cara está dando uma lição empírica, na prática, no dia a dia, para todo empresário? Isso daqui é você exercer a liderança. Liderança é eu saber todas as minhas filiais, todos os meus distribuidores, saber o nome de todos os meus colaboradores. Né? É aspiracional. Tá junto. Então ele está fazendo o quê? Ele está não só dando uma lição de conhecimento, de representação, de liderança, mas ele está dando um exemplo de saúde, está fazendo exercício todos os dias e está estimulando o time dele a fazer isso, e de pai, que está inserindo o filho dele dentro de um formato. Eu ia falar isso agora, né? De treinar o filho dele na prática mesmo, né? No dia a dia. Trazendo. Então, o que nós temos que começar a pensar? Líder é aquele que está inspirando as pessoas a fazer e gostaria de viver a vida que ele vive. Enquanto você conseguir construir isso para o seu time, para as pessoas que estão à sua volta, aí você está sendo verdadeiramente um líder. E eu lembrei de Isso também reflete muito no posicionamento da empresa, né? Como as pessoas enxergam a tua empresa, como elas enxergam o empresário e principalmente como elas enxergam a tua gestão perante a empresa. E isso faz muita diferença quando a gente fala também da área da inovação, do digital, do marketing, porque quando tu tem uma empresa que ela é bem posicionada no off, então as pessoas sabem o que acontece lá dentro, e você traz todo esse posicionamento para dentro da rede social, porque a rede social nada mais é do que uma extensão da tua vida, do que acontece na tua empresa, do que você tem dentro da tua loja, dos produtos que você revende. Então, tudo isso é uma extensão. E isso é perceptível para as pessoas quando algo nessa engrenagem não está fluindo. Então, se eu tenho na rede social um posicionamento muito bom e eu chego no comércio, na loja, e isso não acaba fluindo como na rede social, não é compatível, tem essa certa incoerência, é perceptível também pelo público, né? Que está consumindo lá na rede social, que vai analisar o líder dessa empresa, que vai analisar a gestão dessa empresa, que vai chegar lá e vai falar, eu me decepcionei um pouco no momento da compra, porque não era o que eu esperava. Então, a gente tem que ter muito bem alinhado o que a gente tem, tanto na parte da gestão, quanto na parte dos colaboradores, fazer esse treinamento constante dos colaboradores, porque a rede social, ela não vai regredir. A gente não vai deixar de parar de usar o WhatsApp, a gente não vai deixar de usar o e-mail. Isso não tem como voltar atrás para a gente começar a passar o fax de novo. Não existe. Antes a gente estava comentando do podcast que a gente tinha essa nostalgia de falar da fita, do videocassete, de um DVD. Isso não vai voltar, porque facilitou o acesso. E quando a gente facilita esse acesso, encurta esse caminho, não tem como voltar atrás. E as empresas, elas precisam se adaptar. E aquelas que se adaptam, elas vão começando a ser inseridas nesse ecossistema de inovação, passa a escutar o colaborador, passa a ser um líder que escuta seu time, e aí sim a gente tem essa engrenagem como cultura, como marca, como posicionamento, como comercial, toda andando junto. E unindo esses pontos, tanto de posicionamento quanto de cultura, né? Você fez a pergunta, Ângelo, e me veio um nome agora na cabeça, para a gente poder exemplificar um pouquinho melhor essa questão da importância da cultura e você demonstrar isso também, que é o caso do Thales Gomes, do G4 Educação, que até o posicionamento dele trouxe algumas polêmicas, algumas discussões com relação a isso. Não mas ele falta posicionamento. Né? Exatamente. Ele deixa claro aquilo que ele espera dentro da organização. Então, se eu não me adequo com aquilo, ou se aquilo não faz parte
parte daquilo que eu busco como cultura, tá tudo bem. Eu só não vou estar trabalhando e atuando com essa empresa. Agora, se eu tenho o mesmo pensamento que o dele, provavelmente eu vou ter uma conexão lá dentro, porque a minha rotina vai se assemelhar à rotina que ele colocou dentro dessa cultura organizacional. Então, quando a gente consegue trazer esse posicionamento e deixar claro o que a gente espera como cultura e o que a gente faz na nossa rotina, fica muito mais fácil para que esses colaboradores ou pessoas que querem se relacionar com a empresa também entendam. E isso torna também a pessoa, né, o líder, como um influenciador da própria marca. Muito. E isso, às vezes, a gente esquece que nós, que somos proprietários das empresas, sócios, a gente também é uma parte da marca. O que a gente faz, o que a gente mostra, o que a gente expande dentro da rede social, também vai fortalecendo com que as pessoas também vejam a minha empresa, né? Então, por exemplo, o João Adib, ele já virou um influenciador da marca dele. Thales Gomes já virou um influenciador. Então, quando a gente fala dessa barreira de achar que a gente não influencia as pessoas, a gente tá muito enganado, porque a gente se torna influente a partir do momento que a gente indica um restaurante, indica um aplicativo, faz a gestão da nossa rede social, faz alguma indicação e mostra para as pessoas aquilo que a gente está consumindo. E isso torna a gente influenciador, tanto de produtos online quanto produtos offline, restaurantes, empresas. Então, a gente tem que ter essa ideia também que nós somos influenciadores da nossa marca. As pessoas também compram da gente porque é a gente, porque é a nossa marca, né? De forma positiva ou negativa, intencional ou não, a gente tá o tempo todo influenciando e sendo influenciado. Você falou do Adib, eu me lembrei, eu fui num evento e eu tive a oportunidade de falar com ele e falei assim, cara, demais, inspirador, você é um cara, assim, que convicção extrema, sabe? Você coloca o coração no que você tá fazendo, você tá falando, pô, me comoveu. Se eu fosse trabalhar numa área parecida com a tua, com certeza eu trabalharia contigo. Aí ele, na hora, cara, me passa o telefone, vamos conversar mais sobre isso. Então, você olha assim, um cara, né, do nível que ele tá, numa organização como a dele, uma pessoa em, sei lá, 15 segundos ele já queria saber mais, queria conectar. Então, isso é muito legal, porque quando a gente tá no offline, a gente influencia. Bem ou mal, intencional ou não, a gente influencia. Só que quando a gente vai estrategicamente pro digital, o alcance que isso ganha, ele é muito maior, né, Amanda? E eu me lembro também de uma outra situação do Ben Shimol, que era um cara que tem um perfil um pouco mais reservado, e ele foi pro digital intencionalmente, né, dividir conteúdo e se expor um pouco mais, com o único objetivo de trazer gente, de formar equipe, né, de ver pessoas que tivessem, que olhassem para ele e dissessem, poxa, né, compactuo com os mesmos valores, com os mesmos princípios, olho para o mercado da mesma forma, e ali, assim, de forma gradativa, um número muito expressivo, que eu não vou lembrar agora, mas de uma forma muito expressiva, ele conseguiu captar vários agentes para trabalhar com ele na XP justamente para essa exposição. Só que as pessoas se frustram, né, porque elas tentam uma vez, esperam um resultado rápido, que muitas vezes não acontece, e param de fazer, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, Amanda, sobre por que a geração de conteúdo, por que essa exposição, ela precisa ser olhada pelo empreendedor como estratégico, né? E ser feita também de uma forma consistente, né? Como que você olha para isso? Sim, a gente tem muito ainda na cabeça que quando a gente vai para a rede social, a gente vai expor na nossa vida, né? Eu vou ter que mostrar os meus filhos, eu vou ter que mostrar o que eu tô comendo, o que eu tô fazendo, onde é que eu tô. E não funciona dessa forma. Quando a gente fala da influência na rede social, a gente tem que entender que a gente traz o conteúdo pensando que no futuro, no final do dia, tudo vai se conectar com o que eu vendo ou com o que eu faço, ou com o serviço que eu presto. Então, quando a gente fala de mostrar a vida, mas sem expor a intimidade, a gente tem que entender que no final do dia, tudo precisa trazer e ser relacionado com o meu negócio. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui no podcast, estou conversando com vocês, vou chegar no carro, vou falar um pouco sobre o podcast, vou falar sobre a importância da gente ter clareza no uso da rede social. Porque quando a gente tem clareza o porquê que eu estou ali, para que eu estou ali, a gente tem como um trabalho. Aquilo não é uma diversão, não é um passatempo, é uma forma de eu comunicar o meu trabalho. Então, assim como você comentou agora do caso que ele trouxe para a rede social a influência dele para trazer novas pessoas, a gente tem que ter claro por que nós estamos na rede social. É para influenciar, é para mostrar o meu produto, é para mostrar o meu serviço, é para falar da minha influência, para me tornar um influenciador da minha marca, porque quando a gente tem essa clareza no uso, aquilo efetivamente se torna um trabalho, né? E não é, eu vou postar quando dá. Não, aquilo é uma parte do meu trabalho. E a gente esquece muitas vezes que conforme a nossa empresa vai performando, vai postando, ela sim
sim consegue resultados. E quando a gente fala de empresas e negócios locais, a gente tem que ter o time muito bem alinhado. Porque como eu comentei antes, o marketing ele não vai regredir. Ele só tende a expandir. E a empresa precisa ser adaptada a isso. Então, adaptar sempre o teu time comercial. Se o cliente vai vir da rede social, quem que vai atender? Qual é a forma de atender? A parte dos processos que foi falado antes. Qual é o processo de atendimento? Por quê? Senão a pessoa chega ali e fica um tempo esperando para ser respondida uma resposta que, às vezes, ela queria um produto imediato que já não tem mais no estoque porque não foi respondido antes. Então, ter esse alinhamento com a equipe é muito importante. E quando a gente fala dessa adaptação da rede social, a gente tem que entender que há pouco tempo atrás, a gente estava procurando um espaço no rádio, procurando um espaço no jornal. E essas mídias offline, elas ainda funcionam e funcionam muito bem a depender do comércio, depender do negócio, depender do serviço. Do público, né? Dependendo do público. Isso a gente também precisa analisar muito bem. Porque a pessoa que vai contratar um serviço de inteligência artificial é diferente da pessoa que vai procurar o tabelionato para realizar algum outro tipo de serviço, né? Ou precisa fazer alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem que ter bem claro quem é o nosso público. A gente tem que ter claro o modelo do negócio. Se eu vendo em massa, se eu vendo um produto de um ticket maior, porque a minha forma de comunicar isso na rede social vai ser diferente. A rede social, ela não vai dar o resultado do dia para a noite. E a gente espera muito isso, né? Porque a gente vê muito case, mas as pessoas não contam o que não dá certo. Então, a gente precisa parar de olhar muito para o nosso concorrente, olhar muito para as outras pessoas, o que elas estão fazendo, porque eu deixo de focar efetivamente na minha comunicação e no que eu quero falar para o meu cliente. Porque se eu passo a olhar tudo que o meu concorrente faz, trago para minha rede social porque está dando certo no negócio dele, eu não enxergo valor. O cliente, ele acaba não identificando o que vai diferenciar ele comprar de você ou comprar do seu concorrente. Afinal, os conteúdos são basicamente os mesmos, né? Demais, demais. A Amanda trouxe para nós aqui de uma forma bem estratégica, simplificada, um passo a passo aí para geração de conteúdo. E eu queria trazer isso para a prática mesmo, para a experiência, Ângelo. Como é que foi para você toda essa metodologia que a Amanda trouxe? Porque você, né, um pouco mais num passado e não tão distante, mais dentro do tabelionato, depois começou... É um cara que sempre dividiu muito conteúdo, sempre foi muito de partilhar, né, Ângelo? Mas teve um momento aí que eu acho que você começou a se expor um pouco mais no digital, né, e isso teve um alcance um pouco maior. Então fala para nós um pouquinho de como que foi essa decisão, como que foi essa jornada aí do off, por quem sabe, pro online. Online, tá. Vou falar um pouquinho da minha vida, de maneira rápida, para poder compreender tudo isso. Eu tive várias empresas quando eu era muito jovem, e aí eu estudei Direito. E Direito com empresa não está relacionado. Aí chegou uma oportunidade que eu falei assim, eu quero fazer, qual que é o melhor mestrado que tem de Direito hoje em dia no país? E aí, em São Paulo, é na PUC ou na USP? E aí eu fui na PUC. Cheguei na PUC, eu ganhei bolsa de estudo, fiquei estudando lá durante 2 anos o mestrado, e fui professor universitário na PUC durante alguns anos, e depois fui professor da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. E quando eu saí de lá, eu falei, vou prestar concurso. E aí, enfim, prestei concurso, fui aprovado. E qual que é a relação de um concursado com o empreendedorismo? Eu sempre tive na veia o empreendedorismo, sempre gostei de gestão, de liderança, performance, resultado, vendas, tudo. E aí eu comecei a empreender em outras áreas também. Mas só que eu nunca gostei de me expor. E por que eu nunca gostei de me expor? Porque eu acreditava que a minha intimidade, a minha vida, os meus filhos, a minha esposa, isso deveria ser mantido. E aí eu passei por uma grande tragédia na minha vida pessoal, eu e minha esposa, e aí um dia eu falei, né, naquele dia eu tive uma virada de chave, eu falei assim, a partir de hoje eu não serei mais o mesmo Ângelo. Não faz sentido eu não compartilhar com as pessoas aquilo que eu sei. Eu leio mais de 50 livros ano. Então tudo isso, tenho experiência e contato com pessoas incríveis, pessoas impressionantes. E aí eu falei, como é que eu faço para poder gerar valor para as pessoas que estão me ouvindo? E aí foi um dia, um amigo meu que falou assim, Ângelo, você é muito egoísta. E aí aquilo me feriu, quando ele falou aquilo. E aí eu falei, egoísta? Ele falou, para que você lê tudo isso daí? Se você não está compartilhando com as pessoas, não está fazendo. E aí eu lembrei da época que eu fui professor. E eu falei assim, puxa, é a oportunidade agora, as redes sociais, eu vou
instituir minhas redes sociais para que isso seja um catalisador de pessoas e motivador para que as pessoas consigam, a partir daquilo ali, ter resultado, seja na sua vida pessoal, profissional, na sua espiritualidade ou com seus filhos. Então, tem 2 anos que eu montei meu Instagram e aí estou compartilhando com as pessoas um pouco disso. Mas agora vamos pensar o que o marketing pode potencializar para o empresário, para o empreendedor. Eu gosto muito de levar isso daí para o empresário, para o empreendedor, porque nós temos pequenos empresários. E esse pequeno empresário, ele pensa que o marketing é algo distante dele, o que ele não tem condições de fazer, ou então ele não vê valor naquilo. Por quê? Porque quando você pensa em marketing, primeira coisa, você fala assim, é um nome difícil que eu não sei para que serve. Mas marketing nada mais é do que ele é um anúncio, uma propaganda, um elemento que vai fazer com que o seu nome, a sua marca, a sua empresa, ela fique em evidência. É como se você tivesse um anônimo passando na rua e esse anônimo ele descobrisse que você existe. Veja só, quando esse anônimo descobre que você existe, alguns não vão dar bola para você. Eles vão te ignorar, porque não faz sentido eles entrarem na sua loja. Não faz sentido eles comprarem o seu produto. Não faz sentido eles te seguirem. Mas só que tem outros que geram uma atração, geram um interesse, despertam um desejo ou uma necessidade nele. Esse cara, ele caminha com você. Caminha para quê? Como sendo um possível cliente. Nesse possível cliente, eu vou fazer o quê? Eu vou apresentar para ele um produto, um serviço, ou me apresentar para ele. Algumas pessoas vão falar assim, não interesso, não tenho conexão, não tenho empatia, não gostei do que ele faz. Outras pessoas vão falar assim, interessante, faz sentido, está relacionado com os meus valores, é aquilo que eu quero, esse produto me interessa, eu vejo minha necessidade, eu vejo meu desejo, e essa pessoa caminhou. Caminhou com você por quê? Porque agora ele quer comprar de você. Quando essa pessoa ele compra de você, ele passa a ser o quê? Se fidelizou com ele. Esse pode ser um ex-cliente, nunca mais comprar de você, ou ele pode ser um cliente recorrente. E aqui que é onde mora o ouro, gente. Esse cliente que comprou de você, eu tenho que fazer o quê? Onde está o sucesso do cliente, a satisfação do cliente? É eu fazer com que esse cliente que está de maneira recorrente, comprando de mim, ele permaneça na minha base. Quanto mais tempo ele permanecer na minha base, maior o que as pessoas chamam de lucro que esse cliente me deu. Esse lucro que esse cliente me deu é o que está trazendo mais tração para a minha empresa. Por quê? O que é o mais caro para o empresário hoje em dia? Captar clientes. Não é lead. Lead é o quê? Lead são pessoas possíveis interessados que vão bater na sua porta para saber o que você faz. Mas aquele que já comprou de você, ele já validou o seu produto. Ele quer permanecer com você. Então, quanto mais eu fazer com que a experiência dele se torne impressionante, ele vai fazer o quê? Vai voltar num elemento aqui atrás que chama indicação. E aí, mais possíveis clientes vão estar entrando na minha base. O que eu fiz aqui para você, empresário? Eu mostrei para você o que é o marketing, o que é o comercial, o que é vendas. Numa linguagem que você vai compreender e vai perceber o quê? Eu preciso ter 3 pilares fundamentais para eu poder consagrar tudo isso. E a dificuldade eu esqueço a satisfação do cliente. Olha como muda o jogo. Ontem eu estava vindo para Chapecó, num voo da Azul, e no voo da Azul, a aeromoça pegou o microfone e falou, gostaria de parabenizar os aniversariantes que estão nesse voo, fulano, ciclano e beltrano, vamos cantar um parabéns para eles. E lá foi um parabéns para todos. Que legal. Olha que inovador isso. E agora você imagina, tinha 2 crianças, o pai ficou extremamente feliz, você via no rosto do pai aquela explosão de sentimentos. Por quê? Porque o filho ficou encantado de ser ovacionado pelo avião todo. Isso é o quê? É uma nova matriz de sucesso do cliente que a Azul estabeleceu. Isso já existe nos Estados Unidos, mas agora isso vai se tornar uma tendência no Brasil, você pode ter certeza. Por quê? Eu consegui trazer uma explosão de sentimento de um passageiro que ele vai levar, como eu estou trazendo aqui no podcast, e nem foi comigo. Agora imagina comigo, tenha certeza que ele sacou o celular dele lá e já começou a fazer um story lá e contando para todo mundo. Então isso veiculou para milhares de pessoas. O empresário, então, ele tem que começar a perceber o quê? Como é que eu estou nutrindo o meu cliente, na verdade como é que eu estou fidelizando o meu cliente que já está na minha base, que esse é o elemento mais caro dentro da sua empresa que você ainda não percebeu. E a gente tem uma falsa impressão de que isso vai custar muito dinheiro, né? Que vai ser um negócio difícil de aplicar. E aí você trouxe um exemplo extremamente simples com um impacto emocional gigantesco que de fato
Quando você conecta a emoção, é que você de fato retém e traz para perto, né? Então isso é muito, muito relevante. E ações simples, né, que a gente consegue aplicar independente do tamanho do negócio. Então, uma mensagem no aniversário, propondo um cupom, uma oferta especial para o aniversário. Se tu tem um CRM, se tu tem uma gestão ali do que o cliente já compra, do que ele ocupa, né, diariamente, ocupa dentro do teu produto, enfim, o que ele compra, o que ele consome, você oferta para ele, fulano, eu sei que você gosta muito, vamos pensar numa loja de roupas, né? Eu sei que você gosta muito de comprar tal coisa, aqui no seu aniversário você tem tanto de desconto, ou você ganha um brinde especial. Então, são pequenas ações que a gente consegue promover com o cliente para que ele se sinta reconhecido. Porque quando a gente fala de amplas empresas, né? Tem muita empresa do mesmo ramo, independente da cidade, online ou offline. Então, a gente tem um nível de concorrência muito grande. E aí, o que vai fazer o cliente comprar de você e não do teu concorrente? São essas pequenas ações que você promove para ele, que ele se sente confortável, que ele se sente reconhecido e que ele não é apenas só mais um número ali dentro da tua cartela de clientes. Mostrar. Olha que interessante, Amanda. O que você falou, hoje em dia, o que gera maior desejo nas pessoas? Personalização. É eu ser chamado pelo nome, é as pessoas me reconhecerem pelo que eu estou, é alguém vir me cumprimentar. O que as empresas estão fazendo isso? O que a Tesla fez? A Tesla permitiu com que você vá lá, monte o seu carro da maneira com que você queira, com o banco de tal coisa, com o couro do volante de tal coisa, com tal mídia que você deseja, ele está personalizando. Aí você vai falar assim, mas Ângelo, está distante. Vamos lá. A grande sacada da Coca-Cola foi quando ela colocou o nome de cada pessoa dentro da latinha. Essas pessoas iam no mercado para poder comprar a latinha. A minha cunhada chegou a comprar uma latinha com o meu nome, porque ela lembrou de mim e mandou para mim, para minha casa. E aí, vamos pegar outro, Starbucks. O que Starbucks fez? Colocou o nome da pessoa no copo com o objetivo de chamar a pessoa pelo copo. Então, quanto mais você, empresário, empreendedor, seja seu nicho pequeno, seja seu nicho médio ou grande, começar a personalizar o processo do seu cliente dentro da sua empresa, ele vai gerar o quê? O desejo de estar cada vez mais dentro da sua empresa. E porta para dentro também, né? Você não é só para o mercado, mas tem esse cuidado também com a equipe, né? Porque não adianta nada você ter um bom processo de recrutamento, de seleção, fazer um onboard e depois soltar as pessoas, né, Ângelo? Então, porta para dentro também tem que ter esse mesmo cuidado. Também tem ações que custam pouco, né? Que podem aí, com certeza, engajar e conectar as pessoas com o propósito da organização, né? Eu vou falar, gente, que eu adoro falar. Fala. Nós instituímos numa das empresas que é um projeto de emagrecimento, que é elimine pesos e ganhe vida. E nesse projeto, o objetivo foi fazer com que cada colaborador ele se sentisse melhor. Eu estou num projeto de maratona e ultramaratona, correndo, e vários colaboradores, gostaria. E aí, como é que eu faço para gerar essa motivação, essa atração, essa liberação para que ele fale assim, poxa, eu também posso. E aí nós startamos um projeto que chama esse projeto de eliminar peso. E teve uma simbiose, uma procura tão grande que nós não imaginávamos que fosse isso. E o que ficou muito claro? Ficou claro que o colaborador ele percebeu que nós estamos preocupados não com o rendimento dele, nós estamos preocupados com a saúde física dele, eu estou preocupado com o que ele está, na maneira como ele está. Porque nós não vamos entregar uma premiação para aquele que mais emagrecer, para aquele que tiver melhor resultado. Não, nós vamos entregar para todos aqueles que tiverem tais resultados. E isso faz com que ele perceba que eu quero você vivendo melhor, eu quero você com uma saúde melhor, eu quero que você... Isso vai gerar o quê? Aumentar a autoestima, aumentar a autoconfiança, vai aumentar o resultado dele, vai trazer resultado para a empresa, vai trazer resultado lá fora. Então isso as pessoas vão falar, nossa, como você está bem? E a pessoa começa a relacionar tudo aquilo com o seu trabalho, com o seu resultado, com suas atividades. E aí, mas o que você está fazendo? No meu trabalho existe um projeto assim, me incentivou e aconteceu. Perceba que isso é o quê? Um endomarketing. Eu fazendo um marketing interno de modo que o meu time perceba que eu estou me importando com cada um deles. E isso também é
Liderança. E isso tem a ver totalmente com o que a gente estava falando do exemplo, né, Ângelo? Se você chegasse com esse projeto, mas você fosse uma pessoa que não se cuidasse, que não desse atenção para isso, como que as pessoas ali dentro iam enxergar? Né, talvez até de uma forma não positiva, tendo em vista, né, a temática, mas quando elas percebem que você é um exemplo disso, você se cuida, você traz isso para sua vida também e você tem impacto positivo, estimula o colaborador a também buscar isso para a vida dele, né? E exemplos que a gente pode usar no nosso próprio dia a dia. Se você é um líder que está cobrando do time, que tem um controle financeiro, que esteja olhando para os gastos e você não cuida dos gastos, como é que a equipe vai enxergar isso? Ela não vai conduzir da melhor maneira. Por isso que o exemplo ele é sempre tão importante e poder mostrar isso através do marketing, poder mostrar através das redes sociais e ser uma inspiração, sem dúvidas impacta não só o time, mas todas as pessoas que se relacionam com o seu negócio também, né? Porque é de verdade, né? Acho que a melhor ferramenta de persuasão é a verdade. A Amanda falou, né? Não adianta você ser magnífico no marketing, aí o pessoal vai na tua loja, vai no teu negócio, contrata o teu serviço e você não entrega metade do que você divulgou, né? Você vai ter problema. Né? Então, eu entendo que a verdade, ser genuíno, como o Ângelo falou, é a principal ferramenta aí de comunicação que a gente pode ter. Nada, você pode ter técnica que for. Se não tiver pautado em cima de verdade, você vai ter problema. Nada substitui, né? Nada substitui a verdade. Ângelo, eu tenho uma pergunta aqui para ti que é bem relevante, também está linkado com o teu livro. Você fala muito sobre o poder da decisão, da escolha, e eu acredito muito nisso também. Eu entendo que hoje, né, nós estamos aqui por conta das escolhas, das decisões que a gente teve lá atrás, né? E os nossos resultados também são frutos, né? São consequência das nossas escolhas e das nossas decisões. Só que escolha e decisão não é só dizer sim. Às vezes é tão relevante quanto ou até mais dizer não. Só que tem um fator dificultador nesse processo, né, Ângelo, que foi o começo da nossa conversa, que é o nível de consciência. Então, quando a gente não desenvolve a consciência, a gente tem dificuldade, né, para olhar para tudo que eu sou demandado, para todas as oportunidades que eu tenho no meu dia a dia, que são muitas, e entender, poxa, eu preciso fazer isso aqui, não preciso, isso contribui, não contribui, leva para minha visão, me afasta, me aproxima e fortalece meus valores, ou acaba prejudicando. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de decisão, como que você avalia tudo isso, e como que a gente pode estar mais consciente para tomar decisões que nos levem, de fato, para um novo nível, né? Para viver o extraordinário, como está no teu livro. Eu tenho um livro, como você disse, Decida Viver o Extraordinário, que é um livro que já chegou com best-seller. Para mim, é uma honraria incrível, veiculado pela editora Gente, que é uma das maiores editoras do país. Tem o prefácio de Janguier Diniz, que é um multi-empresário, um cara que eu admiro demais, um amigo pessoal. E o que eu percebo hoje em dia? As pessoas elas vivem uma inquietação, uma angústia, uma ansiedade. Quando você é jovem, você tem ansiedade de viver aquilo que você deseja viver no futuro, mas você ainda não consegue enxergar. E isso gera você em ansiedade. Eu já fui assim, várias pessoas são assim. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que eu tenho que aprender a tomar decisões de maneira rápida na vida, de modo que essas decisões me impulsionam a lugares que eu não teria acesso se eu não tivesse construído essa decisão. Mas como é que eu aprendo a tomar decisões rápidas? Eu preciso ter um elemento fundamental, que é clareza do meu objetivo de vida. Quando você tem clareza do objetivo de vida, traz para você um direcionamento. E direcionamento eu estou vendo aonde eu quero chegar, mas eu preciso ter os comandos. São as pequenas decisões no dia a dia que vão me levar naquele local. E para isso, para eu construir o meu objetivo de vida, eu preciso ter 3 elementos. É a motivação, eu acreditar e buscar a minha habilidade, minha competência. Motivação, o que é? Se eu desejo ser um grande empresário, o que vai me motivar? Eu tenho que perceber que aquela empresa ela vai me proporcionar saúde financeira, saúde com a minha família, tempo de desfrute. Porque o empresário, ele quer, quando ele monta uma empresa, ele quer estar dentro daquela empresa e fazer com que aquela empresa resolva todos os problemas dele. Quando, na verdade, ao final, ele consegue faturar dinheiro, ter o sucesso dele. Quando ele olha para trás, ele está divorciado, está sem os filhos, não percebeu a vida e agora quer sair aproveitando tudo que ele deixou de aproveitar. Então, a motivação é eu perceber que aquela empresa ela vai me trazer algo em algum lugar.
E aí o segundo elemento é o acreditar. Acreditar é eu olhar para empresários que já fizeram e eu me inspirar neles e perceber, se ele fez, por que eu não posso fazer? Ou então, eu olhar para mim e perceber e me perguntar quais os resultados que eu tive que foram admiráveis aos meus olhos e que me embasa, me fundamenta para poder continuar. E aí a gente pode fazer o link com o ecossistema, que a gente também falou no começo, né? Porque isso se acreditar, ele é muito mais fácil quando você tem acesso às pessoas certas, né? Quando você está num ambiente que é positivo, que é inclinado para as decisões que você tomou lá atrás, né? Perfeito, perfeito. E aí o terceiro elemento é competência. Competência é quais são as habilidades que eu preciso conquistar para eu poder chegar no lugar que eu estou. Por exemplo, eu estou fazendo uma maratona e vou fazer uma ultramaratona. O que tem a ver isso com o lado empresarial? Tudo. Porque eu tenho um controle mental, eu passo a exercitar um controle mental a ponto de quando eu vou desistir da minha corrida, eu vou falar, não, eu não vou desistir. Eu fui efetuar uma corrida domingo, fazer uma corrida, um treino de 15 quilômetros. Eu estou treinando, hoje em dia eu faço em torno de 30 e poucos quilômetros o treino de corrida. E eu fui correr com um amigo de 15. E ele não estava preparado para correr 15. Ao final ele estava extremamente cansado. O que muda de mim para ele? Eu estava correndo de costas, incentivando, vamos. O que muda da minha performance para ele? Tempo de corrida. Só isso. As coisas que eu fiz, que ele ainda não fez, porque ele não tem o meu resultado. Ele pode ter o meu resultado quando ele quiser, desde que ele não pare. Então eu falei para você que o primeiro elemento é o objetivo de vida e tendo esses 3 pilares. O segundo elemento, eu tenho que ter uma escala de valores muito bem definida. Escala de valores é eu perceber, será que essa sociedade vai trazer para mim o quê? Será que eu agregar, estar com tal parceiro, vai trazer o quê para mim? E quando eu faço isso, eu tenho minha escala de valores, que o primeiro elemento para mim fundamental é a minha espiritualidade. Se eu não estiver aquecido com a minha espiritualidade, eu vou estar devaneando em coisas supérfluas e vazias que vão me trazer frustrações. Segundo elemento é a minha saúde. É por isso que eu corro. É por isso que eu faço exercício todos os dias. Terceiro elemento é o meu amor. Amor por mim. Não é pela minha esposa, não é pelos meus filhos. Quando eu falei isso pela primeira vez para minha esposa, ela gerou até um sentimento de angústia nela. Porque é como se eu estivesse relegando o amor que eu tenho por ela ou pelos meus filhos. Mas ao contrário, eu falei para ela, se eu não tiver primeiro amor próprio a mim, eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. Eu só entrego o amor se eu tenho um amor suficiente e me reconheço. E aí vai gerar o quê? Minha autoestima, meu governo, minha autoconfiança. E aí depois disso vem meu trabalho. Perceba você que eu tenho uma escala de valores muito bem definidos. Se eu tive uma oportunidade de sociedade há 3 semanas e uma pessoa ia entrar na sociedade, uma pessoa que fez trabalhos incríveis a nível nacional, e eu não senti no meu coração que eu devia estar dentro daquela sociedade. E aí nós já temos a sociedade constituída, esse cara queria entrar e eu falei, olha, eu voto contra. E naquele momento eu fiquei numa angústia, eu falei, mas por que é? Por que eu estou assim? Por que está gerando isso daí em mim? E aí até que eu cheguei para os outros 2 e falei, sócios, não chamo eles assim, eu chamo eles de amigos. Eu não aceito. Mas Anjo, por que você não se aceita? Ele vai levar... Eu não aceito porque eu não estou vendo verdade naquilo que está sendo dito ali. Então, eu tenho que ter a sabedoria de eu falar para você, ó, o que eu for falar nas suas costas, eu vou falar na sua frente. Se eu tenho isso, consigo, o que eu vou falar nas suas costas, falo na sua frente, tem uma verdade. Então vamos embora, nós vamos caminhar junto. Porque aqui dentro na mesa nós vamos lavar a louça, falar tudo que tem que falar, mas lá fora nós vamos brigar todo mundo junto. E se em algum momento alguém falar coisas aqui dentro diferente do que falou lá fora, a sociedade ela não é genuína, ela não tem unidade. Então, todo empresário ele tem que começar a perceber o quê? Qual que é a sua escala de valores. Se eu colocar o valor, o meu trabalho na frente da minha família, lá na frente você vai corroer isso daí, vai desidratar isso daí. Aí tem pessoas que falam assim, mas Anjo, você fala isso, você está numa posição confortável. Você já tem receita, você já tem estabilidade, você tem tudo isso. Mas veja só, a todo momento você vai ter que equilibrar a sua vida. Eu vou ter que dar o meu melhor. Eu trabalho bastante, adoro trabalhar, viajo e faço isso, faço aquilo, mas o quê? Eu tenho que ter tempo de qualidade. Ontem eu estava na igreja com os meus filhos, depois disso fui brincar com os meus filhos, fomos na pizzaria, da pizzaria chegamos em casa, fomos ler nosso devocional, mas o quê? Eu tenho que aprender a construir o tempo de qualidade na minha vida. E quando as pessoas falam assim, mas o que é a vida extraordinária? Nada mais é do que eu fazendo tudo aquilo que Deus me permitiu eu fazer para gerar o desfrute e a minha sensação de que
A todo dia eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado. Demais. Faz sentido ou não? Muito. Meu Deus, demais. É uma aula. Muito bom. Pessoal, eu poderia ficar muito mais tempo aqui, mas precisamos encerrar, precisamos ir pro finalmente. E eu vou pedir que vocês se despeçam e, ao se despedir, deixem aí uma dica, quem sabe, né, algo que, dentro da área de expertise de vocês, quem sabe o empreendedor possa olhar nesse segundo semestre aí para terminar o ano com bons resultados, ter um bom desfrute como o Ângelo nos traz. Então, Amanda, podemos começar por você? Perfeito. Primeiro, muito obrigada pela conversa, gente. Foi uma troca muito boa. E a minha sugestão é que, a partir de agora, a gente sabe que começa a vir um período que tem muitas datas comemorativas, tem muita festividade para o final do ano. Então, analise muito bem o que você vai fazer daqui para frente. Com os dados que você já tem do começo do ano, analise e transforme eles num potencializador através das suas redes sociais, através da sua influência, para que sim você consiga colher esses resultados do digital, da sua empresa, do seu negócio ou até mesmo da sua performance, né? Que a gente falou muito aqui. Muito bom, obrigado. Carol. Legal, eu que agradeço. Acho que realmente, como você falou, né, Herbert, foi uma aula. É sempre muito bom dividir momentos com vocês, aprender com vocês sobre diferentes temáticas. E acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas, principalmente os empresários, é que sejam intencionais nas suas ações. Todas as oportunidades que eu consegui aproveitar na minha vida foi porque eu tinha uma intenção. Eu analisei o que eu podia fazer, qual era o meu objetivo, seja participar de um evento que eu vou para lá para me conectar com pessoas, para aprender, para conseguir conversar e trazer algo novo, ou seja, nas relações e qualquer momento que a gente estiver vivenciando, se nós tivermos intenções daquilo que a gente quer buscar e aquilo que é o nosso objetivo, a gente vai ter um resultado diferente. Independente do perfil, porque eu sempre fui muito tímida, medo de julgamento dos outros, essa necessidade de aprovação, e eu fui aprendendo ao longo do tempo que mesmo com medo ou mesmo com qualquer situação, a gente precisa aproveitar as oportunidades. Então é isso que eu gostaria de deixar de mensagem hoje. Uau, demais. Ângelo, obrigado pela participação. Vamos lá. Gostaria de deixar aqui 4 livros que todo empresário deveria ler. Primeiro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Vai te dar uma maturidade, como é que você vai conversar, seja com o seu sócio, seja com o seu time, seja com você mesmo. Segundo, Paixão por Vencer, que é um livro que ele vai te trazer estratégia de como a sua vida você vai acelerar dentro da sua empresa, as coisas que você precisa acelerar. Terceiro livro, A Cultura Através do Exemplo, que ele vai mostrar para você o que eu preciso fazer na rotina do passo a passo para acabar com o estresse da minha equipe e construir a empresa que você deseja ter. E quarto livro, vamos fazer Vencedores por Opção, que é um livro incrível que ele vai trazer para você como governar a sua empresa diante do caos. E poder dizer aqui, um Caso do Empreendedor, um podcast incrível, que eu acho que o empresário, o empreendedor, ele precisa saber isso. E quando a gente pensa em pequeno e médio empreendedor, ele não tem o resultado que ele deseja ter por falta de informação. E as pessoas falam assim, você tem que estar em ambientes, em mesas melhores da que você está. Isso daí é fácil a gente falar quando nós estamos no nível que as pessoas nos procuram ou talvez tendo a maturidade, como a Carol falou, de ser intencional. Mas quando eu sou um pequeno empresário, ou talvez um médio empresário, eu estou na minha zona de degola. Eu estou fazendo o quê? Eu preciso vender hoje para amanhã eu me virar, dia 5 tem conta para pagar, meus funcionários estão aí, então o que eu faço? E eu acho que a SIC, ela é o acolhimento que você precisa ter para poder vir exponencializar os seus negócios. Nós temos diversos empreendedores, diversas pessoas comprometidas lá dentro que quer fazer o quê? Quer pegar na sua mão e levar para o resultado que você ainda não tem. O evento que foi liderado pela SIC, que a Carol coordenou de maneira brilhante e parabenizar toda a equipe dela, foi um exemplo disso, mostrando quais são as nuances, quais são as lupas que você deve colocar no seu negócio que você ainda não enxergou para você tracionar ele. Então, cada vez mais, se envolva nisso, esteja dentro da SIC, aproveite a confiança que a SIC está trazendo para você, para que você acelere cada vez mais os seus resultados. Demais. Muito obrigado, Ângelo, Amanda, Carol. Obrigado a vocês, né, nossos associados empresários que nos acompanharam até aqui.
Também um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, Aurora Coop, BRDS, Cicobi Maxi Crédito, Sicredi, Unicred, Unimed Chapecó, Dax Inteligência Imobiliária e Domi Consultoria Empresarial. E também agradecer aqui a Closer, nossa parceira nesse projeto, e também a Jaque, toda a equipe interna, pelo suporte. Pedir que você, né, que nos acompanha até aqui, por gentileza, curta, compartilhe esse vídeo, como o Ângelo falou, né? Divulga, divide esse conhecimento, né? Leve transbordo aí para outras pessoas, para outros colegas empresários, porque às vezes está num pequeno detalhe que a gente escuta, que a gente recebe, vai provocar, quem sabe, a decisão de olhar para algo que pode vir a ser estratégico e pode provocar uma grande mudança. Então, por favor, compartilhe, envie nos grupos dos seus amigos e envie para amigos empresários também. E para ficar por dentro de mais ações dentro da nossa querida entidade, né? Nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, YouTube, todas as redes sociais, @ACI Chapecó, tá bom? E também no nosso site, acichapecó.com.br. Agradeço e nos vemos aí no próximo episódio, no mês que vem, tá? Um abraço a todos, até breve.